Coloque-se de pé, em nome de Jesus. Vamos ler a palavra do Senhor. Aleluia. Chega aqui aqui na noite, não. Glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor. Evangelho segundo Lucas. Evangelho segundo Lucas. Vamos ler capítulo 22, versículo 54 em diante. Hoje nós teremos duas ministrações. Vamos ser alimentados com duas palavras nessa noite, em nome de Jesus. A primeira ministração comigo, a segunda ministração com Elienay. Amém? Versículo 54 diz assim: então, prendendo, o levaram e o meteram em casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia-o de longe, e havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. E como certa criada, vendo-o estar sentado ao fogo, puseste os olhos nele e disse: este também estava com ele. Porém ele negou, dizendo: mulher, não o conheço. E um pouco depois, vendo outro, disse: tu és também um deles. Mas Pedro disse: homem, não sou. E passado quase uma hora, um outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse: homem, não sei o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: antes que o galo cante, hoje me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Vamos ler mais um texto? Evangelho segundo Mateus. Glória a Deus. Capítulo 27. Evangelho segundo Mateus. Capítulo 27. Amém? Está escrito assim: e chegando de manhã, todos os príncipes dos sacerdotes e os anciões do povo formaram juntamente o conselho contra Jesus para o matar. E mantendo-o, o levaram e o entregaram ao governador Pôncio Pilatos. Então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciões, dizendo: pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa? Isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. Palavra dura. Amém? Irmãos, são 2 textos e hoje nós vamos falar sobre esses 2 textos. Eu tenho aí 5 minutos para falar sobre esses 2 textos. E eu quero falar de culpa. Aquilo que nos faz, que nós fazemos, que traz culpa para o nosso coração. E que às vezes traz angústia para a nossa alma. 2 homens, 2 textos. Pode se sentar em nome de Jesus. Pedro, um dos grandes discípulos do Senhor Jesus Cristo. Um dos primeiros a ser chamado. Um homem que viu a glória de Deus se manifestar. Um homem que, quando estava com Jesus, Jesus se manifestou para ele. Jesus, no monte, se transfigurou ali para Pedro. E Pedro viu a glória de Jesus. Pedro estava com Jesus nos grandes milagres que Jesus fez. Quando havia ali uma grande multidão, Pedro estava ali no meio. Pedro viu Jesus alimentar 5.000 homens, fora mulheres e crianças. E Pedro
via os grandes milagres que Jesus fazia. Pedro viu Jesus ressuscitar 3 mortos. Pedro viu Jesus ressuscitar o filho da viúva de Naim. Pedro viu Jesus ressuscitar a filha de Jairo. Pedro viu Jesus ressuscitar Lázaro depois de 4 dias mortos. Pedro, ele viu a glória de Deus. Pedro, ele viu a glória de Deus. Não bastar nisso só, Pedro, ele cantou sobre as águas. Ele viu grandes milagres, grandes maravilhas. Mas teve um momento na vida de Pedro que Jesus disse para Pedro que antes que o galo cantasse 3 vezes, Pedro o negaria. E aconteceu nesse texto que nós lemos, quando Jesus foi preso. Pedro estava ali junto com os oficiais que o prenderam, e as pessoas disseram: este aí estava com ele e ele o negou. Este é um deles e ele o negou. Isso trouxe para Pedro uma angústia muito grande naquele momento. Uma angústia que fez Pedro sair e chorar. Muitas vezes nas nossas vidas, nós não resistimos, nós não aguentamos, às vezes, coisas que nós fazemos que trazem angústia para nossas almas. A angústia, muitas vezes, ela é tão grande que ela leva a pessoa a tirar a sua própria vida. Ela leva a pessoa a tirar a sua própria vida. Às vezes, um casamento que não deu certo traz angústia. Às vezes, um negócio que não deu certo te traz angústia. Às vezes, um pecado que cometemos nos traz angústia. E muitas vezes, nós somos até mais fácil perdoar as pessoas do que perdoar a nós mesmos. Porque a angústia que nos corrói traz doença para a nossa alma. Às vezes a angústia ela traz doenças físicas, doença para o seu próprio corpo. O outro texto que nós vimos aqui também um dos apóstolos do Senhor Jesus Cristo, chamado Judas Iscariotes. Você vai ver na Bíblia, todos os textos que você lê na Bíblia falando de Judas Iscariotes, vai falar aquele que o traiu. Ele vai ter essa palavra sempre carregada com ele. Judas Iscariotes também viu os grandes milagres de Jesus. Estava ali na caminhada com Jesus. Ele estava direcionado a cuidar das ofertas que eram dadas para os apóstolos. Jesus conhecia Judas Iscariotes. Judas, muitas vezes, ele tirava o dinheiro das ofertas. Judas não conseguiu se direcionar na vida, não conseguiu ter uma vida reta na vida. Infelizmente, Judas, com uma proposta dos anciões por 30 moedas de prata, ele entregou o Filho de Deus. E quando ele se arrependeu deste ato que ele fez, nós lemos um texto que ele foi até o sacerdote arrependido. Ele se arrependeu, mas ele não foi no lugar certo, ele foi no lugar errado. E ali ele pegou as 30 moedas e jogou ali. As pessoas não quiseram saber se ele estava arrependido ou não, jogou ali as 30 moedas e saiu angustiado, porque tinha traído o próprio Filho de Deus. A diferença entre Pedro e Judas está na atitude que eles tomaram. Judas tomou a atitude de tirar a sua própria vida e se enforcar, por causa da angústia da sua alma, por causa da angústia que corroía a sua alma. Ele não aguentou ter traído o próprio Filho de Deus. Jesus não perdoaria? Perdoaria. Se ele tivesse ido até Jesus Cristo, Jesus o perdoaria. Mas ele não foi até Jesus Cristo. Concluindo essa mensagem, porque o meu tempo acabou. A angústia, ela corrói a alma da gente. Se não tomarmos a decisão certa, a angústia te leva para o suicídio. Que Deus ele venha ter misericórdia de nós e que possamos, em nome de Jesus, no momento de angústia, procurar o Senhor e se arrepender.